Boa noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos para conversar um pouco mais, buscando o entendimento dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Agradecemos desde já o convite da União Espírita de Advertência Fraternal, para que nessa noite possamos estudar um pouco mais esse Evangelho que tanto conforta o nosso coração nesses momentos complicados que estamos passando, não à toa. Já temos essa certeza, já sabemos disso. E a doutrina espírita, uma doutrina de consolação, faz com que a gente possa, a cada dia, entendermos um pouco melhor as situações que nos cercam, as situações do planeta, do nosso país e as situações pessoais de cada um de nós. O tema proposto pela União Espírita de Advertência Fraternal dessa noite é o que é preciso para ser salvo, junto com a parábola do bom samaritano. Esse tema ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. E por mais que a gente já tenha estudado, por mais que a gente já tenha ouvido, por mais que já tenha lido ou assistido alguma palestra sobre esse tema, sempre traz para a gente uma nova forma uma perspectiva nova da gente analisar como se adequar, como adentrarmos nesse tema e como que nós podemos estar vivenciando essa situação. Então, o que é preciso para ser salvo é a parábola do bom samaritano. Eu trouxe para a gente justamente o estudo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e também nesse livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibá Schutel, que tem uma análise muito interessante, muito boa, muito clara da parábola do bom samaritano. E essa parábola, então, ela está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele se titula Fora da Caridade na Salvação, e é justamente onde está a parábola do bom samaritano. E antes da gente entrar na parábola em si, nós vamos falar um pouco do capítulo 6, do capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Eu disse o capítulo 6 porque o capítulo 6 ele serve para a gente como uma fonte segura. Eu ia falar lá na frente, mas já vou adiantar. Uma fonte segura de apoio para a gente ter esse entendimento. Que só como curiosidade e efeito de estudo, é no capítulo 6 onde Mateus cita o Pai Nosso, a forma de orar. E ali ele dá várias colocações para a gente entender o quão importante é a questão da caridade no nosso dia a dia, na nossa vivência. Então, esse estudo fora da caridade na salvação, dos itens 1 a 3, que fala para a gente desse tema, fala da parábola do bom samaritano e esses ensinamentos de Jesus contidos no capítulo 25. Nesse capítulo 25, então, existe aquelas situações onde Jesus fala para a gente, né, vamos dizer assim, dessa forma, que desde sempre nós estávamos preocupados com a salvação. É uma coisa comum do ser humano, essa preocupação com a salvação. Parece que ela é, assim, vamos dizer, uma situação que nós não conseguimos fugir. E por mais que a gente converse com as pessoas de outras religiões ou até da doutrina espírita, essa preocupação de para onde que eu vou ao desencarnar, ela é inata. Nós temos essa preocupação. Então, essa preocupação já existia naquela época, onde Jesus habitava fisicamente entre nós, como existe hoje ainda. E é lá que está aquela passagem onde Jesus falou: se eu estiver com fome e me deste de comer, se eu estiver com sede e me deste de beber, se eu estiver precisando de abrigo e me alojaste, se eu estiver precisando de roupas e me deste roupas, dessa forma estarás fazendo a mim. Aí os discípulos perguntam para ele: mas em que momento o Senhor esteve assim? E ele falava: a todo momento onde qualquer um de vós praticar
isso de me vestir, me dar comida, me dar bebida, me dar o que eu precisar, nesses momentos vocês estarão fazendo a mim, estão fazendo a Deus. E ele ainda era bem claro: caso não façam, não estarão fazendo a mim. Então, essa situação que ele colocou, ele deixou bem clara a necessidade da gente sempre praticar a qualquer momento uma ação de caridade, uma ação necessária para nós e para com o próximo. Por que para nós? Porque a partir do momento que se faça, nós também somos beneficiados. Então, a grandeza do ensinamento de Jesus, ela passa por essa reflexão. Eu gosto de usar a palavra reflexão porque ela é intuitiva, ela faz com que a gente volte a si mesmo. Então, refletir. Eu estou fazendo o correto? Colocando na primeira pessoa, globalizando. Nós estamos fazendo o correto? Nós estamos sendo aquele cristão no sentido que Jesus nos pede. Não vou colocar que ele nos cobra, não que ele nos pede de fazer a coisa certa, de sempre praticar a ação correta, de pensar bem antes de agir, de contar até 3, né? De tomar aquela famosa aguinha da paz que Chico Xavier nos fala, que no livro Nosso Lar, no filme Nosso Lar, para quem viu, André Luiz praticava, pedia para a pessoa: toma uma aguinha na hora que você tiver com alguma coisa que esteja te constrangendo, ou alguma atitude que você não esteja preparado para pensar, para agir da forma como deixar de fazer. Toma aguinha. É isso, conta até 3, né? E se precisar, conte outra vez, mas vai lá até a hora que encontrar esse equilíbrio, para não faltar com a caridade, para fazer com que a coisa flua, para fazer com que as situações aconteçam sem a gente ter que ficar pensando: fiz certo, fiz errado, deixei de fazer. Então, o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, ele é todo baseado nesse aconselhamento, nessa passagem de Jesus, colocando para a gente essa necessidade de fazer da forma correta, de fazer como deve ser feito e de ajudar em si. E ele fala: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Ou seja, os pequeninos irmãos que eles colocam são aqueles que vivem precisando de amparo. E não só a doutrina espírita, mas várias religiões hoje trabalham essa questão da caridade. E hoje, principalmente nos dias atuais, são muitas pessoas necessitando. E quem puder fazer, que faça. Quem puder ir à procura de quem estiver precisando desse amparo, que vá. Cabe a cada um de nós fazer essa análise. E vamos entrar então na parábola do bom samaritano. Aí, vamos lá, que eu vou colocar uma situação interessante. Primeiro, a gente tem que nos situarmos nos personagens. Na parábola, ele fala do sacerdote. O que é um sacerdote? É aquele que recebeu ordens sacerdotais e que ministra os sacramentos da igreja. Por que não dizer de templos religiosos? Vamos colocar só a igreja. Então, o sacerdote é aquele que prega a palavra, aquele que tem conhecimento, aquele que faz tudo o que deveria fazer. E naquela época era uma das figuras principais da igreja, na época da parábola do bom samaritano, que Jesus contou para a gente. Os levitas. Os levitas eram membros da tribo hebraica sacerdotal de Levi, eram pessoas dedicadas ao serviço do templo com atribuições de assessorias ao culto. Né? Seriam diáconos, vamos dizer assim. Ou seja, pessoas que participavam, que eram considerados membros da igreja ou daquele templo religioso existente na época. Alguns consideravam eles como soldados, aquelas pessoas que eram quem estavam ali de guia, e muitos o consideram como diáconos. E aqui eu coloquei essa figura para enfeitar para a gente o samaritano praticando em si a boa ação da parábola. Então, relembrando a parábola, o que a gente pode
pode refletir, pode lembrar. A parábola é aquela onde uma pessoa estava caminhando e foi acometida por ladrões que roubaram, bateram e deixaram ele machucado. E passou então um sacerdote, viu aquela pessoa caída e não fez nada. Passou então um levita, que também era conhecedor da lei, e também não fez nada. Daí então passou o samaritano, e foi o samaritano que o acolheu, limpou suas feridas, levou até uma hospedaria mais próxima, deu água a ele, e ainda deixou dois dracmas com o dono da hospedaria, dizendo: cuide dele, e esse dinheiro, ao final, se não for suficiente, quando eu voltar, eu pago o restante. E Jesus contou essa parábola da seguinte forma: um doutor da lei, querendo achar contradição no seu ensinamento, perguntou para ele, quando ele ensinava sobre o amor ao próximo: quem é o meu próximo? Como eu vou amar o meu próximo? Quem é o meu próximo? Então Jesus contou essa parábola, dando o exemplo do samaritano, e ao fim de tudo perguntou para ele: quem nesse momento amou o próximo? Quem fez a coisa certa? O doutor da lei falou: o samaritano. Aí ele falou: então vá e faças o mesmo. Porque o doutor da lei perguntou para ele como que ele conseguiria a vida eterna por meio da caridade, por meio de ações. Jesus então contou essa parábola, tentando explicar para ele, de forma bem forte até, dizendo que independia de quê? De conhecimento, e sim de caráter, de vontade de fazer as coisas. Porque conhecimento o doutor da lei tinha, sabia muito. Só que ele queria achar contradição. Jesus, que via mais na frente, falou: é o momento de eu dar esse exemplo. E o que eu trago para a gente? Essa parábola está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, comum a todas as religiões, e no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, do item 1 ao 3. Na verdade, ela é o item 3. Então, um tempo atrás, aqui mesmo, na nossa cidade, em Volta Redonda, eu estava num ônibus, o ônibus parou num ponto e tinha uma pessoa caída no chão. Várias pessoas passaram e ninguém a socorreu. E veio uma pessoa assim, com um traje simples, agachou-se, falou alguma coisa com a pessoa e levou ela para um trailer, daqueles trailers que ficam no ponto de ônibus, e deu a ela assim um copo com água. Então, nesses 2 minutos que o ônibus ficou parado naquele ponto que as pessoas ficaram olhando, eu vi essa cena e o que me veio à mente? A parábola do bom samaritano nos dias atuais. As pessoas que passaram ali e não deram assistência para aquele senhor caído podem ser considerados aos levitas, ou seja, conhecedores da lei, sabendo da necessidade de ajudar, da importância de ajudar alguém, e simplesmente não ajudaram. Nesse dia, havia uma pessoa pregando o evangelho no ponto de ônibus, falando em voz alta, falando em si palavras do evangelho. Mas essa pessoa também não ajudou. Poderíamos comparar ele ao sacerdote. Conhecia a lei, sabe da necessidade e também não ajudou. E aquele senhor que passou trajado de forma simples, podemos sim comparar ele ao samaritano, que foi quem fez o que deveria fazer, que foi quem acolheu, que foi quem agachou, pegou aquele rapaz, levou ali e deu a água, deu o amparo. E no mesmo momento eu fiquei pensando, na correria do dia a dia que nós vivemos, eu me coloquei eu me colocando nessa situação. Eu pararia? Na mesma hora eu pensei comigo, não pararia. E olha que eu também sou um conhecedor da lei. Sou estudioso, sou orador, pretendo sempre avançar um pouquinho mais no caminho da evolução. E humildemente naquele momento falei, eu também não pararia, como muitos de nós não pararíamos devido à nossa correria do dia a dia. É chegar no trabalho na hora certa, é a conta para pagar, é o filho na escola. São várias situações que nós
deixamos passar e ficamos então semelhantes àqueles que na época de Cristo, ao invés de seguir o ensinamento da forma correta, ficaríamos então tentando achar divergências e incoerências no que ele ensinava. Mas podemos também ficar tranquilo, porque tem uma história muito interessante de Chico Xavier, onde ele relata para a gente que em determinado momento ele estava indo para a repartição onde trabalhava e estava um pouco atrasado e ouviu alguém chamando, Chico. E ele ouviu, mas continuou andando. E era uma pessoa, a senhora já meio idosa, e a senhora chamou de novo, Chico. E ele apertou mais o passo. Na terceira vez que aquela senhora chamou e ele não ouviu, manifesta-se para ele, Emmanuel, na frente dele, para. Faça com que Chico pare. E fala, Chico, você não vai parar? Aí ele, não, estou atrasado. Ele falou, mas aquela senhora quer conversar com você. Ele, mas eu estou atrasado. Mas ela quer conversar com você, ela está chamando o seu nome. Pare e atenda. Então, naquele momento, então Chico, parado por Emmanuel, permaneceu parado e aquela senhora chegou até ele. Chico, eu só quero lhe dar um abraço. Porque ontem, quando você me deu o passe no centro, após a palestra, me revigorou. Eu me senti muito bem. Melhorou totalmente tudo que eu estava me sentindo. Minhas dores físicas, minhas dores espirituais, tudo passou. Minhas angústias passaram apenas com seu passe. Eu só quero te dar um abraço e agradecer. Aí Chico falou, então me abrace, minha irmã. E ele então abraçou aquela senhora. Naquele momento ele sentiu uma energia muito boa, uma luz muito forte, penetrando em todo o seu corpo, em toda a sua alma. E quando ela saiu de perto, Emmanuel virou para ele e falou, viu, Chico, o que você iria perder por preocupações materiais, por preocupações momentâneas, que bastaria você chegar e conversar com a pessoa, por mais incompreensível que ela pudesse ser, ela iria entender que você teve um pequeno contratempo. Então, não só nós, como Chico Xavier, no seu início de caminhada espiritual, também tinha essas dúvidas que nós temos hoje e os contratempos que nós temos. Então, ficamos pensando, quantas vezes nós já não deixamos de praticar a caridade, de fazer a coisa correta, como poderíamos fazer, da forma que Jesus coloca para a gente, da forma que os Espíritos nos pedem. Então, mas não vamos pensar também que somos os piores seres humanos por não fazermos as coisas da forma como deveríamos fazer. Estamos ainda no caminho. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos mais aqui encarnados. As nossas palestras, as nossas conversas seriam em outros planos e de outras formas. Então, ainda necessitamos passar por esses momentos de entendimento, momentos, por que não dizer, de vontade de fazer a coisa acontecer, até com ansiedade, e de nos compararmos a Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, pensando assim, eu nunca vou chegar ao pé deles. Se nós quisermos, começarmos a fazer algo, já vamos estar nessa prática. Então, coloquei essa imagem do samaritano já fazendo a sua prática de caridade. E por que Jesus usou esse samaritano? É o que nós vamos dizer agora. Se ele usou o sacerdote e o levita, ele usou o samaritano justamente porque naquela época os samaritanos eram considerados um povo de baixa índole, da índole má, um povo herege. E ele justamente usou aquele exemplo para dizer que até entre os mais complicados existem pessoas que podem e sabem fazer a coisa certa, independente do conhecimento que ele tem, independente da religião que ele professa. E ele sempre colocou nos ensinamentos de Jesus, é o que nós vamos ver na nossa continuidade, ele sempre exaltou a humildade e a caridade. Nós vemos essa imagem de Jesus lavando os pés de alguém. E ele sempre colocou dessa forma, exaltando a humildade e a caridade. Por quê?
que são justamente virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E nós estudamos e aprendemos dentro da doutrina espírita que o egoísmo e o orgulho são as duas maiores chagas da humanidade que deveriam ser extirpadas e combatidas. Por mais que a gente já tenha ouvido falar, é necessário repetir: orgulho e egoísmo, no sentido assim, eu sou o melhor de todos. Somos os melhores, será? Eu tenho orgulho de ter conhecimento. Vamos evitar de praticar dessa forma. Vamos deixar de ser menos, vamos deixar de ser orgulhosos, vamos deixar de ser egoístas no sentido de assim, primeiro eu, depois o outro. Eu vou ter que fazer a minha parte e o outro não está fazendo. Se o outro não está fazendo, nós não temos que pensar nisso. Nós temos que praticar e fazer a nossa parte. Se o outro, no momento certo dele, no tempo certo dele começar a fazer, que ótimo. Devemos sim orientar as pessoas, mas orientar também não no sentido de nos colocarmos melhores que os outros, porque dessa forma nós vamos estar agindo com arrogância. Então, o orgulho e o egoísmo andam sim de mãozinhas dadas, nos atrapalhando a todo momento, nos colocando em situações conflitantes com o nosso íntimo. Então, temos que nos policiar muito, para não ficar pronunciando na primeira pessoa e se colocando na condição de ser melhor que o outro, de ter mais que o outro, de ser mais poderoso que o outro, de saber mais que o outro. Isso a gente coloca não só como pessoa, mas até em relação à questão religiosa, de pensarmos assim, estamos dentro da doutrina espírita, a doutrina espírita é a que nos leva a conhecer tudo, é a melhor religião, nos transforma, nos ajuda, nos ampara e nos consola e outras situações. Até nisso nós temos que ter o conhecimento e a necessidade de entender que não é o fato de estarmos dentro de uma doutrina A, B ou C, principalmente na questão da doutrina espírita, que seremos melhores do que ninguém, que somos melhores do que ninguém. Estamos todos no mesmo barco, estamos todos no processo evolutivo, estamos todos aprendendo. No momento exato, isso é a coisa mais certa de todas as coisas, quando desencarnarmos, nós vamos sim para um plano de acordo com a nossa evolução. E essa questão, então, de como ser salvo vai de encontro a essa necessidade, deixando bem claro desde já que a doutrina espírita ela não é uma doutrina salvacionista, ela é uma doutrina de transformação. Eu fiz uma anotação aqui para a gente poder entender da seguinte forma: seguimos o Evangelho da forma correta. Eu sempre falo que são 5 passos. Primeiro é ter o Evangelho. Segundo é abrir o Evangelho. Terceiro, ler o Evangelho. O quarto, entender o Evangelho. E o quinto, principal, é vivenciar o Evangelho. Então, nós estamos cumprindo esses passos. Temos o Evangelho, com certeza. Abrimos de vez em quando, lemos, compreendemos mesmo, daí a necessidade dos estudos, né? Do conhecimento, da vontade de querer entender e principalmente praticar. Que a partir do momento que começamos a praticar os ensinamentos do Mestre Jesus e dos amigos espirituais, nós vamos estar fazendo o que ele nos pediu e praticando da forma correta, não vamos estar simplesmente ligados em atos exteriores, não vamos estar simplesmente querendo fazer para que alguém pense que somos bonzinhos, que somos santificados, de forma alguma. Estamos nesse processo, e esse processo ele é lento, ele é gradual e tem que ser no dia a dia. Então, a partir do momento que a gente pega um tema como esse para estudar, temos que ter bem claro dentro de nós que a doutrina espírita ela não é uma doutrina de salvação, ela não é uma doutrina salvacionista, e sim uma doutrina de transformação. E essa transformação ela ocorre justamente a partir do momento que a gente dá esse quinto passo,
que é a prática do que está nos evangelhos e nos ensinamentos dos Espíritos. E essa moral, como nós estávamos dizendo, voltando aquele slidezinho que a gente colocou lá, da exaltação da caridade, toda a moral do Cristo, ela está baseada justamente nessa exaltação da caridade e da humildade. Por quê? Ele deixou bem claro que todos nós temos que procurar a humildade. E elas são assim, ao mesmo tempo que o egoísmo e o orgulho andam de mão dada, a humildade e a caridade estão do outro lado também de mãozinha andada, se confrontando. E isso tem que estar dentro de nós. E entra essa questão da gente poder colocar ali, de fazer o bem sem ostentação. Porque há mérito em fazer o bem, muito mérito, mas mais meritório é ocultar a mão que dá. Isso está lá, é outra lição do Evangelho de Jesus, que serve para a gente como base também. Então, quando ele exaltava a caridade, como ele exalta a caridade, ele sempre, nos ensinamentos, ele sempre colocou as pessoas humildes, as pessoas hereges, as pessoas consideradas de má vida, em situação melhor do que aqueles que eram considerados, na época, como os grandes daquela sociedade que existia. Peguei aqui 2 exemplos para a gente analisar. O exemplo da mulher adúltera, onde ela foi pega em adultério, e ela se arrepende, e ele fala para ela, vai e não peques mais. E o exemplo também dele na casa de Zaqueu. Zaqueu também se arrependeu e pediu, subiu numa árvorezinha, num sicômoro, para que Jesus visse. Jesus, médio que era, antecipando, eu vou lhe visitar. E na casa de Zaqueu, então, que era considerado um homem de uma vida, Zaqueu se arrependeu e falou que queria devolver para a população várias de suas riquezas que tinham sido adquiridas de forma ilegal. Então, ele sempre colocava esses ensinamentos e deixava na prática para que as pessoas daquela época pudessem ver que quem se humilhava, quem se arrependia, quem queria realmente começar no caminho do bem, teria essa possibilidade dentro do perdão dado por Deus e por ele também, na sua autoridade, chamando para si essa vontade das pessoas de fazer a coisa certa, de retomarem o caminho. Então ele sempre colocou esses chamados hereges, os puros de coração. Ele colocava bem-aventurados puros de coração, bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurado aqueles que sofrem, aqueles que são misericordiosos, foram várias passagens de Jesus lá no Sermão da Montanha, que é uma das partes mais bonitas da Bíblia, onde ele deixou bem claro que todos esses, aí ele entrava assim, vamos dizer de uma forma bem clara, que todos esses que faziam de uma forma a não fazer com ostentação, a não fazer julgando, eram justamente aqueles que herdariam, vamos dizer assim, o reino dos céus. E aqui ele colocava então para a gente essa questão da ostentação de uma forma bem clara. Estou aqui ressaltando, se a gente tivesse ao vivo, seria mais fácil da gente não ter esses pequenos erros aqui da tecnologia. Mas a partir do momento que a gente está ainda vivendo essa pandemia, que foi até necessário para a gente se reinventar, até tecnologicamente nós temos que reinventar. Então, de vez em quando, dá esses contratempos. Então, tá aí, eu coloquei esse slidezinho para a gente pensar bem, né? Dar uma esmola, fazer uma caridade, querendo mostrar como está esse slidezinho, deixando bem claro para todo mundo refletir, seria o correto? Não. Então, qual a colocação de Jesus em cima disso aí? Ele coloca aqui, ó. Os que fazem o bem
ostentosamente já receberam sua recompensa. Então, aqueles que se mostram para o mundo, aqueles que já fizeram e que fazem, que todo mundo sabe que está fazendo, já tem diante da espiritualidade, diante de Deus, esse mérito espiritual, vamos dizer assim. E fazer o bem sem ostentação. Parece lugar comum a gente colocar, mas isso aí vai até dentro daquele momento que a gente faz uma doação numa campanha do quilo. Muitas pessoas têm assim, receio de pedir 1 quilo na vizinhança para contribuir na casa que frequenta, com medo do que vão achar. Então prefere ela própria dar o quilo, sem problema. Agora, a partir do momento que essa própria pessoa, vamos nos colocar nessa condição, comece a entender que aquela pessoa que nós vamos pedir a ela essa contribuição, ela ainda não foi despertada para essa necessidade da caridade, nós não vamos estar faltando com caridade? Então, quanto mais pessoas nós despertarmos para esse chamamento, para sermos, tipo assim, os discípulos redivivos do Cristo hoje, será mais interessante quanto mais pessoas a gente conseguir despertar nessa questão da caridade para esse engrandecimento de cada um de nós. Então, não é vergonha nenhuma, e há mérito, sim, de fazer de forma oculta, de fazer de forma a ninguém saber. Então, não precisa sair divulgando que está fazendo algo, mas vamos começar a fazer dentro da nossa casa, dentro de todas as casas espíritas, de qualquer templo religioso. Existem trabalhos de caridade necessários e nós podemos nos adequar a cada um desses que mais vai estar de acordo com a nossa característica. Uma outra situação que a gente tem que colocar bem claro também é a questão do sentido figurado que Jesus usava nesses ensinamentos dele. Na parábola do bom samaritano, é interessante deixar bem claro que ele não somente colocava a questão da caridade como um pretexto, mas como condição prioritária, condição explícita para que essa felicidade eterna que tantas pessoas buscavam e buscam, então ele colocava ela como extremamente necessária, não somente como um recurso, um atenuante, e sim como condição necessária para aquele doutor da lei, que era então reconhecido naquele momento, e ele, de forma, vamos dizer assim, singular, de forma figurada, mas ele deixou claro que ele estava querendo achar contradição nos seus ensinamentos, mas que ele era um que sabia e estava agindo com hipocrisia. E a hipocrisia ela era muito combatida por Jesus. Aí entra uma questão que a gente coloca como linha de conduta para essas escolhas e evoluções. Essa linha de conduta, eu coloquei aqui, anotei, é uma linha de consulta traçada a partir das palavras amai-vos uns aos outros. E ela, na caridade real, ela desprovida de interesse, está o melhor emprego da riqueza. Então, coloquei isso aí, vamos resumir. Então, a partir do momento que a gente traça uma linha de conduta, de raciocínio, de vontade, de evoluir, de fazer a coisa como deve ser feita, nós vamos começar a prática de algo em função de alguém. Seja a caridade material, seja a caridade moral, mas sempre pensando nessa busca que Jesus colocou para a evolução. Então, temos um pouco para doar, pouco que seja, deve ser empregado da melhor forma. Empregado da melhor forma, dentro da linha traçada, ela vai de encontro ao ensinamento maior, que é amar-vos uns aos outros. E nós somos e nos tornamos responsáveis pelo bem que não fazemos.
E tem aquela passagem de Paulo de Tarso, né, que ele deixa bem claro para a gente, é justamente dizendo sobre essa questão. O mal que... Deixa eu adiantar aqui. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse é o que eu continuo fazendo. Então, essa caridade que Paulo de Tarso fala, que é tema de próximas palestras, de próximos estudos, até segmento do Evangelho segundo o Espiritismo, é justamente nesse mal que a gente tem que pensar. Porque o que a gente faz já está dentro de nós como tarefa explícita e necessária. Agora, aquilo que a gente deixa de fazer é nesse momento, é isso que nós temos que nos cobrar. Porque o que nós estamos fazendo, estamos fazendo. Agora, aquilo que nós não fazemos, que nós sabemos que temos que fazer e não estamos praticando, vai de encontro ao que Paulo de Tarso disse e vai de encontro ao que o nosso Mestre Jesus colocou nessa passagem que está no capítulo 25 lá de Lucas, que nós falamos lá no início. A partir do momento que nós vimos alguém necessitado de comida, de água, de roupa, de abrigo, de um amparo, e nós não demos, deixamos de fazer, nós então estamos contra a vontade de Deus, contra os ensinamentos de Jesus. E principalmente nessa questão da caridade sem esperar retorno. Ou seja, quando aquele samaritano que fez aquela ação para aquela pessoa que estava ali, ele esperou algum retorno? Lógico, obviamente que não, porque aquela pessoa estava desmaiada e não iria nem saber se ele iria, quem estava ajudando. E ele não ia, ele fez porque queria fazer, porque estava na índole dele fazer. E a caridade, então, não somente material, coloquei também, deixei bem claro esse slide para a gente refletir, o amparo àquelas pessoas que estão passando por situações necessitando da caridade moral. Nesse caso da salvação, se é que a gente pode colocar assim, essa salvação, essa felicidade eterna, a partir do momento, visto que a doutrina espírita não é salvacionista, e sim de transformação, mas essa salvação no sentido de um plano melhor, de um lugar melhor para se habitar, de subir um degrau na evolução, isso nós podemos entender como salvação, certo? A transformação que a doutrina espírita faz para que a gente possa galgar um degrau melhor no caminho evolutivo. Vai de encontro a essa caridade sem esperar retorno, vai de encontro à caridade material, mas vai também de encontro à caridade moral, que muitas pessoas estão precisando. E essa caridade moral também sem esperar retorno. Ou seja, ajudar quem precisa sem ter que pensar que ela vai nos retornar por aquele auxílio, por aquela palavra. E vai aí a linha de conduta dentro dessa questão da gente buscar também o equilíbrio entre mente, corpo e alma. Mente, corpo e espírito. Cuidando do corpo e espírito, achando esse equilíbrio, traçando essa linha de conduta do emprego, de tudo que nós estamos fazendo, dos momentos que estamos vivendo e das necessidades que as pessoas precisam de estar ainda ouvindo alguma palavra. A gente pode pensar assim, mas eu não sei falar, eu não tenho noção do que falar para as pessoas, eu não sou orador, eu não tenho conhecimento espiritual, eu estou aprendendo. O pouco que nós sabemos, com certeza vai ajudar. Cai naquela máxima, ninguém é tão pobre que não possa doar, e ninguém é tão rico que não possa receber. E o pobre e o rico aqui é no sentido também de conhecimento. Então, todos temos um pouquinho de conhecimento. E esse pouco de conhecimento que nós temos, ele pode e deve ser compartilhado com as pessoas que necessitam dessa nossa palavra. E se nós também podemos estar abertos a essa ajuda e a esse amparo das pessoas que nos cercam. E isso é uma linha que vai sendo traçada,
e vai nos levar à reforma íntima, à reforma moral, à reforma espiritual. E a partir do momento que se faça a reforma íntima, aquele autoconhecimento, aquele estudo diário do que é que nós estamos fazendo como cidadão no dia a dia, como cristão, vai fazer com que a gente entenda onde melhorar, entenda onde fazer diferente. Dessa forma, então, nós vamos extirpar aquele orgulho, aquele egoísmo ainda latente em nós, passando a praticar um pouquinho da humildade, passando a praticar um pouquinho da caridade, e vamos chegar no equilíbrio entre corpo, mente, coração, espiritual e até o equilíbrio material, sabendo identificar o que é necessário e o que é supérfluo para a gente. E isso independe, eu deixei bem claro também, Jesus deixou bem claro, e a gente quer deixar bem claro aqui também, que independe de religião, independe de quem é que esteja fazendo a acontecer da forma correta. E tem essa passagem, então, que eu coloquei aqui para a gente de Manduce, onde ela falou: as palavras de Jesus, amem uns aos outros como eu vos amei, não devem ser apenas uma luz para nós, mas uma chama que arda dentro de nós. A palavra de Manduce, não, desculpa, Madre Teresa. A gente confunde muito, eu pelo menos confundo muito Madre Teresa com Manduce. Então essa palavra de Madre Teresa está lá, ó. As palavras de Jesus, amem uns aos outros como eu os amei, não devem ser apenas uma luz para nós, mas uma chama que arda dentro de nós. E vai totalmente ao encontro da palavrinha empatia, de ouvir e ser ouvido, da gente saber que necessitamos entender o outro para nos identificarmos com ele. E dentro disso, aquela é a famosa questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta de que forma Jesus entendia a verdadeira caridade. E os Espíritos respondem: a beneficência para com todos, a indulgência para com o próximo e o perdão das ofensas. E nisso aí, a partir desse questionamento, dessa resposta, nós vamos entender. É o chamado BIP, né? Beneficência, indulgência e perdão das ofensas. E eu trouxe para a gente aqui, então, uma mensagem de Chico Xavier sobre o supérfluo necessário que ele coloca para a gente lá. Uns queriam um emprego melhor, outros um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros andar. Uns queriam o supérfluo, outros apenas o necessário. Então, é bem forte e clara essa passagem de Chico, essa mensagem de Chico, dentro de tudo que a gente estudou nessa noite, refletindo nessa noite, que a doutrina espírita possa nos transformar, possa ser essa doutrina de transformação que ela é. E o que precisa, então, o espírito para ser salvo? E junto com a parábola do bom samaritano, praticar a caridade moral e espiritual, moral e material. E pensando, a doutrina espírita, tendo a certeza, a doutrina espírita, ela não é salvacionista. E quando ele coloca o ser salvo, é justamente um plano espiritual que nós vamos ter a partir do momento que desencarnarmos. Um plano espiritual de acordo com a evolução de cada um de nós. Então, começar desde já a fazer o que deve ser feito, a praticar da forma que deve ser praticada de forma correta, dentro das nossas limitações, dentro das nossas imperfeições,
nós vamos estar de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus. E dessa forma, então, a partir do momento que formos chamados à verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, nós vamos estar lá conscientes que demos o nosso melhor e fizemos a nossa parte enquanto encarnados aqui na Terra. E agradecemos, então, mais uma vez essa oportunidade de estarmos estudando um pouco mais e aprendendo sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus e esses ensinamentos que tanto nos ajuda, nos ampara, nos consola, e que possamos em breve estarmos reunidos de forma física, de forma presencial, para que possamos trocarmos as nossas energias fisicamente também. Agradecemos essa oportunidade e pedimos a Deus que nos ampare sempre e que Jesus possa abençoar a cada lar, a cada um que esteja nesse momento nos escutando e assistindo. Que assim seja, graças a Deus.